Nós precisamos pensar cada vez mais em profissionalização, né? A suinocultura ela evoluiu demais e para acompanhar essa tecnologia, a gente precisa ter pessoas preparadas para aproveitar esse potencial. E nenhum produtor gosta de chegar na sua granja, porque investiu milhões de reais, e ver uma coisa que tinha que estar 100% e está 90% feita pela qualificação. Porque a geração que vem ali é diferente. Então, eu, tu e o pessoal da nossa idade, nós somos a geração X, a geração X, né? O passado já. Agora a geração Y, a geração Z é outra mentalidade, outra visão, outro conceito, outro sistema de você trabalhar. Então, se eu no papel de líder sou alguém que estou me desenvolvendo, trago uma notícia nova, compartilho um aprendizado e também me coloco em posição de aprendiz, no sentido de dizer que eu não sei, que eu preciso de ajuda, que eu errei, eu peço desculpa quando isso acontece. Essa vulnerabilidade hoje é um tema muito evidente da liderança, né? Será que na minha equipe as pessoas têm essa visão, elas têm essa consciência de que aqui elas podem crescer? Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Nós precisamos pensar cada vez mais em profissionalização, né? A suinocultura ela evoluiu demais, né, tecnologicamente, como a gente comentou, e para acompanhar essa tecnologia, a gente precisa ter pessoas preparadas para aproveitar esse potencial, né? E a gente precisa agora ir para a fundamentação mesmo do negócio, olhar a suinocultura como um negócio, e quando a gente olha para o negócio, a gente lembra que uma empresa ela é feita de processos e de pessoas. Com relação a processos, nós já estamos muito bem, né, já temos muito evoluído muito, já fazemos bem, já sabemos ler os números, interpretar os números, tomar decisões. Com relação a pessoas, a gente está falando sobre engajamento, né, aquilo que nós comentamos no início. Se eu não orientar, se eu não der condições para que os líderes operacionais entendam sobre comportamento humano, a gente vai ficar a vida inteira falando sobre o que eu acho e o que eu não acho, ao lidar com pessoas. Por exemplo, a gente tem uma formação de líderes onde faz parte da formação uma orientação sobre quais são as necessidades das pessoas no trabalho. E aí eu vou chegar onde você me perguntou, tá? Quais são as necessidades básicas do ser humano no trabalho? Só nisso você vai perceber que não é só a questão da estrutura, remuneração e tudo mais. Você vai entender que o ser humano ele precisa disso como essencial, é questão de sobrevivência, né? Mas precisa também, por exemplo, ter um ambiente onde ela possa ter uma visão de futuro, onde ela perceba que ali ela tem perspectiva de crescimento, por exemplo. Isso nos faz pensar, olhar para a equipe e nos perguntar: será que na minha equipe as pessoas têm essa visão, elas têm essa consciência de que aqui elas podem crescer? E eu vejo muitas granjas que têm realmente oportunidade de crescimento, mas as pessoas não têm consciência disso. Não existe um plano para crescimento, entende? E plano de crescimento que eu falo, Letícia, não é só oferecer um cargo. Quando você oferece uma oportunidade de desenvolvimento para as pessoas, falando sobre temas que vão ajudar na sua vida pessoal, por exemplo, ou então falar sobre o aprendizado de trabalhar em equipe, de escutar, de resolver problemas em grupo, que são aprendizados que fazem a pessoa evoluir pessoalmente e que se refletem no trabalho naturalmente, você está oferecendo uma oportunidade de crescimento. Um trabalho onde as pessoas tenham muita clareza da importância do que elas fazem, né? A nossa suinocultura sofre muito com isso, a gente precisa investir mais nisso. Valorizar mais o nosso setor para que as pessoas que entram no setor tenham essa noção da importância do setor. O que a gente vê na prática são pessoas novatas que entram nas granjas, que nunca entraram numa suinocultura, muitas vezes, e já chega de uma vez para entrar num serviço, para fazer um serviço muito importante, mas sem clareza do setor. O que é o setor? O que é a suinocultura? O que é que a nossa empresa, de que forma que ela participa no mercado?
para que ele sinta e ele entenda de que ele está participando. As pessoas querem saber, querem ser parte de algo. E aí, às vezes, a gente acaba descuidando, eu falo isso, a gente, porque eu já fiz muito isso, né? É de, por exemplo, contratou um funcionário novo, normalmente o que é que a gente faz? Vamos colocar ele onde está precisando, onde tá com a lacuna de vaga. Não importa que experiência é essa que ele vai ter na primeira semana de trabalho. Imagina uma pessoa que nunca entrou na granja e vai fazer um serviço lá que ele encara como muito hostil. Qual experiência essa pessoa vai contar quando chega em casa, que a mãe, que o pai, que o irmão pergunta como foi o trabalho? O que é que ele vai contar em casa sobre como foi o trabalho? Entende? Nós estamos precisando cuidar mais da experiência do colaborador, sabe? Esse é o ponto, sabe? E não dá para fazer isso se as lideranças que convivem com essas pessoas, não estou falando somente do gerente e do dono da granja, essas lideranças tenham um mínimo de conhecimento sobre o comportamento humano. O que é que faz com que as pessoas façam com vontade o trabalho que elas fazem? Engajamento é isso, né? Fazer o que precisa ser feito, bem feito, mas por vontade própria. É isso que nós estamos precisando na nossa sinatura, nas nossas granjas. E não adianta falar que, eu tenho da minha equipe, são 30 pessoas, eu tenho ali meia dúzia engajadas. Não, o que a gente precisa é de uma equipe inteira engajada. O que é que eu vou fazer para manter, né, a grande parte da minha equipe engajada, realmente, interessadas em entregar algo, né? Agora, como se faz isso sem preparação, entende? Na área técnica, nós estudamos, nos capacitamos, buscamos tecnologia para entender o comportamento animal. É fundamental, né? Jamais nós teríamos chegado onde chegamos sem entender do comportamento do suíno. E por que aquilo que é o meu papel, que é cuidar de pessoas? Porque agora mudou, né? Se eu sou um líder de equipe, agora o meu papel é cuidar dessas pessoas para que elas entreguem resultado. Esse é outro ponto também que precisa ficar mais claro. Então, se o meu papel é principalmente cuidar desse ambiente, para que as pessoas que estão ali entreguem de forma consistente e com qualidade o que a gente precisa, é, a gente precisa também entender o mínimo de comportamento humano. E não é preciso ser psicólogo para isso. É entender, é saber resolver um conflito, um conflito quando ele começa a nos impedir de conseguir os resultados, é negociar um pedido, quando um funcionário chega para você para fazer um pedido de um aumento de salário. Você ter segurança para justificar, para argumentar, e não simplesmente ceder ao pedido e esquecer que, ao dar aquele aumento, você pode estar sendo injusto com outras pessoas que não pediram aumento, que às vezes merecem o tanto ou até mais aquele aumento, e você, por medo de dizer não, por não estar preparado para negociar as condições do dia a dia, você acaba cedendo, e aí cria um outro problema, que é a injustiça, que é uma coisa muito presente hoje nas granjas. É saber fazer uma conversa em grupo, né? Como que eu faço uma conversa em grupo para que as reuniões da equipe não sejam aquelas monótonas, onde só eu falo, ou no máximo uma ou duas pessoas, e sempre as mesmas pessoas que falam, sabe? Como que eu conduzo a equipe para que as pessoas, de uma forma geral, participem? Tudo isso requer treinamento, requer capacitação. E, infelizmente, eu me coloco nessa situação também, analisando o meu passado, a gente não dava atenção para isso, nós estamos muito focados no operacional, no manejo, na produção. Está faltando mais foco em realmente valorização das pessoas, mas não só isso, profissionalismo para exercer o meu verdadeiro papel. Porque se eu não tenho essa consciência, eu acabo agindo muito de acordo com o momento, sabe? Eu fico muito vulnerável à situação do momento. E como nós somos seres humanos e temos emoções, se a gente se deixar se levar pelas emoções, aí não precisa eu dizer para você o que é que isso dá no dia a dia, né? Eu preciso ter Não um vai mínimo de funcionar. profissionalismo para entender, não vai funcionar. Eu preciso ter um mínimo de profissionalismo para entender que em determinadas situações eu tenho que colocar o meu ego no lugar dele e agir profissionalmente Mas você falando para as isso, devidas situações. me veio um negócio na cabeça agora, que é o seguinte: se a gente pegar a suinocultura 50 anos atrás, ela não tinha a tecnificação que tem hoje, não tinha a automação que a gente tem hoje, era uma coisa muito mais de um núcleo familiar, onde, querendo ou não, existia um nível de relacionamento interpessoal já pré Sim,
a suinocultura, né, porque era um núcleo familiar, e as pessoas entendiam aqueles animais como uma fonte de renda, mas também como uma coisa muito próxima deles. E eu acho que ao longo dos anos a tecnificação e a industrialização do setor fez com que as pessoas se distanciassem do animal como um ser senciente que Uhum. precisa de atenção e também se distanciaram das relações interpessoais. Ficou uma coisa de você é só mais uma engrenagem na máquina. E não é Perfeito. assim que funciona, porque as pessoas precisam ter essa interação para que venha o engajamento. E aí eu acho que assim, para a gente fechar esse episódio aqui com uma boa dica para o pessoal que está nos ouvindo, eu queria que, assim, se possível, você listasse para a gente quais são as principais necessidades básicas que você vê as equipes tendo essas necessidades atendidas nas granjas que têm uma baixa rotatividade, que têm um baixo turnover. O que, que tem de diferente nessas granjas em relação às outras? Ah, boa pergunta. Essa questão da comentário que você fez foi muito interessante, porque se você analisar uma empresa familiar, né, o dono estava próximo, as pessoas estavam próximas, então as pessoas se conheciam, né, e isso faz parte também da resposta dessa pergunta que você me fez. Mas primeiro, para que a gente seja bem didático, né, pensando profissionalmente mesmo no engajamento, primeiro, Letícia, nós precisamos ter bastante clareza do básico. Será que o básico está sendo feito? As questões de sobrevivência mesmo, né? Olhando a granja agora com um olhar de oferecer uma vantagem competitiva. Analisando um cenário onde existem muitas oportunidades, que as pessoas estão buscando o trabalho ideal, qual a vantagem que essas pessoas têm em trabalhar na minha granja? Essa é uma pergunta mágica, assim, que vai te fazer pensar muito no que eu estou oferecendo de mais básico. Oferecido isso, salário, remuneração, por exemplo, entender qual a remuneração da vizinhança, das outras empresas, tá? Um exemplo bem básico mesmo. Quanto que eu estou oferecendo? Para que isso não caia no jogo da concorrência, né? Essa questão básica, eu tenho muita clareza sobre isso, e aí eu vou entender o seguinte, que é essa questão estrutural, mais concreta, lembra que no mercado de oportunidades as empresas já estão oferecendo isso. Então, concorrer no básico já não é mais o suficiente. As pessoas vão, a qualquer momento, comparar a granja não somente com outra granja, mas com outras empresas de outros setores. Então, é uma condição básica mesmo, precisa analisar isso. Outra coisa, tecnologia. Como é que está a tecnologia da granja? Porque no mundo de muitas facilidades, se um funcionário entra na granja atraído pelas condições salariais, por exemplo, e começa a perceber que um setor X da granja ele precisa fazer algum trabalho braçal, sabendo que o mercado já oferece a tecnologia para aquilo, isso já vai gerar uma rejeição, entendendo que a granja ela não está se atualizando e não está buscando facilitar o trabalho das pessoas. Não tem como negar isso, né? Essa atualização a gente precisa fazer tecnológica. Agora, feito isso, aí vamos entrar agora no que engaja, o básico sendo feito. Aí vamos precisar assegurar que os líderes conheçam a sua equipe, conheçam os seus colaboradores, sabe? Tenham muito claro seus papéis e responsabilidades, que é uma coisa que falha muito hoje na produção. E tem muita clareza também de como que eu estou recebendo as pessoas novas na minha granja, como é que está sendo essa experiência, sabe? Fazendo um bom acolhimento, fazendo uma boa integração e entendendo que esse é um trabalho que não é do RH. É até difícil falar isso, né, no atual contexto. O RH é um departamento de suporte e pode dar muito suporte para a gerência da granja, para a produção. Mas a gente precisa entender que, pelo próprio conceito do engajamento, quem convive com as pessoas são os líderes operacionais. Entende? Então, acolher o funcionário novo e oferecer uma boa experiência de trabalho e justa é um papel também do dia a dia de quem está lidando ali com a equipe, de uma forma geral. E quando você conhece as pessoas, você escutar, precisa dar autonomia dentro da capacidade das pessoas e precisa fazer com que as pessoas participem do processo também, sabe? Isso faz parte também do engajamento. Não existe, Letícia, engajamento sem participação.
A granja onde os líderes são as pessoas únicas que dão a resposta, que tomam as decisões, nós estamos perdendo aí uma grande oportunidade de criar um ambiente engajador para as pessoas. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. É você se desapegar, né? Você tem que colocar um aplicativo da OLX aí no seu telefone e desapegar, né? Você tem que desapegar, né? O que você faz não é mais. O segundo ponto é que, desde o seu primeiro momento que você é promovido a líder, a sua contribuição para o resultado passa a ser cada vez menor. Você que já ocupou uma cadeira de alta liderança, a sua participação efetiva, direta para o resultado é pequena. Quem vai trazer o resultado é as pessoas lá da ponta, né? Então, se você não atrapalhar muito, é capaz que eles consigam fazer o trabalho deles. Então, eu acho que o segundo grande desafio é você criar um espaço para se conectar com essas pessoas, para que depois você possa se liderar. Então, a conexão é o primeiro passo. Então, eu costumo dizer que o líder ele tem que ter um interesse genuíno pelas pessoas. Né? De uma outra maneira, para você que está nos ouvindo, você seria capaz de falar de cada uma das pessoas que você lidera, sem dizer o que elas fazem, e sim quem elas são? Quem são as pessoas que eu lidero? Ele torce para que time? Ele é casado, ele é solteiro? Ele quer o que da vida? Então essa conexão, ela é a primeira ação que o líder deve fazer e depois, é lógico, assumir essa posição que ele tem em relação à pessoa de liderança, né? E o terceiro ponto, e aí passo a bola para você, de várias ferramentas de gestão que você pode dominar, eu considero que tem as 3 que você deve ter no seu cinto de utilidade. Para você que está nos ouvindo aí, talvez você nem lembre sobre os heróis que usavam cinto de utilidade, né? Mas a ideia aqui é que você tem que ter 3 ferramentas que você tem que dominar. Você tem que entender e praticar feedback. Você tem que entender que é a partir de um feedback que você consegue confiar para liderar, porque a confiança para liderar se resume numa palavra que é delegação, né? Então, a partir do momento que eu pratico feedback de 2 vias, eu também recebo, eu também dou feedback, eu passo a delegar com mais confiança, porque eu entendo essa pessoa que está assumindo determinadas funções. E por último, eu tenho que ser uma pessoa boa em avaliar as pessoas. Em avaliar no contexto das competências técnicas, mas avaliar também a pessoa do ponto de vista da curiosidade, do ponto de vista de como ela trabalha com erro, né, de entender melhor essa pessoa. Então, é você se desapegar, é você conectar e você trabalhar com essas 3 ferramentas de gestão, que lógico, em 5 minutos não é simples assim, mas esse seria meu ponto de partida aqui. Legal. Anotei aqui e tô vendo que os 45 minutos aqui que a gente tem vai ter que ser de flash o negócio aqui. Ma mas quando tu começa falando, Paulo, performar procedimentos, né, e pessoas. Normalmente a pessoa aí tá com letra minúscula, né, que, a pessoa o bom técnico, ele normalmente ele tá sendo promovido porque performou bem, né. Ele segue procedimentos ou ele entrega resultados, e essa parte da pessoa normalmente é o que nos falta. E para mim agora fez toda a conexão, porque quando eu começo a fazer a apresentação dos meus convidados, eu coloco lá, Guilherme Brant, é veterinário, não sei o quê. A gente faz o que vem na nossa cabeça. E quando eu vejo a tua coerência, que o Paulo é pai do Frederico, a esposa, né? Então tem uma coerência que o que a gente é na essência. E só pegando uma devolutiva aqui do que tu fala de conhecer as pessoas, isso está muito bem, não sei se a palavra é descrito, né, no podcast lá do Virei Líder e Agora, de uma conversa com alguma frequência com a sua equipe, de coisas, não vou dizer banais, mas das coisas que são da vida
do conhecimento mesmo da pessoa, né? E eu posso te dizer, e falo isso até como um elogio para ti, eu pratiquei isso, né, com a minha equipe, e às vezes 1 mês ou 2 meses depois eu perguntava: "Foi, teu filho passou lá no teste?" "Qual teste, Guilherme?" "Não, que tu me falou que ia fazer." "Pô, passou e tá bem." "Mas como é que sabe?" "Não, falou." Então, às vezes coisas simples que a pessoa, não é por uma conquista, mas acaba sendo também, mas é o cotidiano que a gente consegue trazer para dentro de uma operação que pode ser complexa, mas as pessoas se sentem parte do sistema geral, né. Acho que e coisas que funcionam. Mas deixa Ô, eu te Guilherme, mas tem perguntar. tem um ponto aqui legal que você está trazendo, né, que eu acho que muito legal, né, a gente falou do cara se promover, a gente falou do cara se conectar e do cara usar as ferramentas de gestão, feedback, delegação e avaliação. E nesse meio tempo tem uma questão que são rotinas. O líder com a equipe, ele tem as rotinas dele de metas, de desafios, mas existe uma outra rotina que você tem que colocar, que eu gosto de chamar de alinhamento de expectativa, que é justamente você a cada 30, 45 dias ter uma conversa de 30, 45 minutos, não para você falar dos indicadores de resultado, mas para você se conectar com a pessoa. E aí, como é que você está? Como é que estão as coisas? O que você está vendo? O que está sendo significativo para você? E você nessa conversa, você ter um caderno, você ter um lugar para você anotar, porque, como você mesmo sabe, o cara lidera 10, 12 pessoas. Ele não vai guardar as informações de todos na cabeça. Usa o caderno, não tem problema. E na próxima sessão, você começa lendo as informações que você anotou para você já chegar aquecido, para justamente você perguntar: "E aí, como é que tá lá teu filho? Deu certo aquele negócio que você me comentou?". Então essas conversas regulares, que a gente pode chamar de alinhamento de expectativas, elas devem acontecer a cada 45 dias, no meu ponto de vista, e aqui alguns cuidados. O primeiro cuidado importante é que ela é de 2 vias, né. Tanto você recebe o feedback, como você dá o feedback. Não é uma conversa unidirecional. Até porque se você só der feedback, não adianta você falar para ele que é importante receber feedback, se você nunca recebe, né. Então tem que ser de 2 vias, né, eu recebo e eu dou feedbacks também. O segundo ponto tem que ter os combinados. Tá legal, o que que a gente leva daqui dessa nossa conversa? Quais são os combinados? Puxa, eu vou entender essa sua solicitação, eu vou perceber esse movimento. E a terceiro ponto é no final dessa conversa você perguntar para a pessoa: e aí, o que que foi útil para você dessa nossa conversa, né? A pessoa trazia o ponto de vista dela e antes dela ir embora, você já agendar a próxima conversa daqui 45 dias. Ou seja, ele levanta da sua cadeira, ele levanta da sua frente, melhor dizendo, já sabendo que dia 8 de setembro a gente vai voltar a conversar de novo nesse horário. E no horário, marque sempre no primeiro horário da manhã, terça, quarta e quinta, que são dias mais fáceis dela acontecer. Na segunda e na sexta são horríveis. E no final do dia da sexta, então, é já nascer quase que morta essa reunião, né, porque vai entrar alguma prioridade em cima. Então, esse é um detalhe importante dessas rotinas de conversa. Muito, muito legal. E a questão do feedback ele é redundância, mas o feedback tem que ser sincero, né, Paulo. Eu tenho uma experiência legal, sabe, uma experiência legal de feedbacks difíceis de dar, de feedbacks de momentos ruins, né, "Ó, o desempenho não tá bom", né, deixar claro, o desempenho não tá bom em tal e tal ponto, e da pessoa transformar, né, a pessoa sair, agradecer e de fato mudar de postura. Então, para não ser uma última palavra: "Pô, não deu certo aqui conosco, vamos ter que encerrar a nossa relação", né. Esse é o pior essa é a pior saída, né. Então, como 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 fazer isso, eu acho que aí, tu falou da questão da intimidade, da questão da entrega real, né, em resultado e em relação. Eu acho que esse é um ponto importante. E uma coisa que eu acho importante, quando tu fala já chegar aquecido para a conversa, né. A a a gestão, tem muita gente que diz: "Não,
o fulano nasceu líder, o fulano é um líder nato, né? E eu gosto das suas expressões que a gestão é um exercício, é um esporte de contato, um esporte que precisa ser e o aquecimento faz parte, né? Nos conta um pouco dessa questão aí do líder nato e do desenvolvimento ou da formação do líder, Paulo. Legal. Essa frase, né, liderança é um esporte de contato, quando ela é escrita, é C-O-N tracinho tato. Então fica contato, né? No sentido do contato, mas também com tato, né? Com delicadeza, né? Com esse ponto aqui, né? Esse é um tema comum, né? Quando a gente fala liderança nata. É lógico que existem crianças, né? Você como pai também já percebeu isso, que naquela festinha de aniversário você percebe que, nossa, aquela menina, aquele menino, ele tem uma capacidade de comunicação, ele já direciona os amigos para fazer. É verdade, tem algumas pessoas que têm mais essa facilidade em influenciar as pessoas, porque liderança é influenciar, né? Você propor que a pessoa faça algo e ela faça mesmo contra a vontade dela, mas ela entende que é importante fazer. Mas a liderança é uma competência que ela pode ser desenvolvida, né? Se a gente pegar um pouco o estudo da inteligência emocional, existem 4 pilares da inteligência emocional, né? Autoconhecimento, autogestão, consciência social e gestão de relacionamento. É na gestão de relacionamento, esse pilar da inteligência emocional, do Daniel Goleman, por exemplo, é nesse pilar da gestão de relacionamento que tem a liderança, que tem a influência, que tem a gestão de conflito. Então, ela pode sim ser desenvolvida. É lógico que existem pessoas que têm mais facilidade e tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas assim como eu posso ter mais facilidade em nadar e você ter mais facilidade em jogar golfe, e a gente pode aprender e fazer junto uma natação, uma partida de golfe, né? Agora, a liderança, ela exige esse interesse genuíno por pessoas, ela exige que você entenda que o teu papel é muito mais se colocar como alguém que cria espaço para que as pessoas queiram também se desenvolver. Porque ninguém aprende obrigado. É que nem dançar. Dança aí. Esse cara não está afim de dançar, ele não dança, né? Então, a competência e a liderança, ela é desenvolvida quando há uma intencionalidade da pessoa, né? Quando ela entende que a liderança, o principal papel dela é apoiar as pessoas a se desenvolverem, porque você não vai obrigar ninguém a se desenvolver, e entender que esse impacto que você vai gerar na pessoa, ela começa por uma palavra que é o exemplo. Então, se eu no papel de líder sou alguém que estou me desenvolvendo, trago uma notícia nova, compartilho um aprendizado e também me coloco em posição de aprendiz, no sentido de dizer que eu não sei, que eu preciso de ajuda, que eu errei, eu peço desculpa quando isso acontece, essa vulnerabilidade hoje é um tema muito evidente da liderança, né? Porque o líder super-herói, que resolve tudo, que sabe tudo, esse cara não existe mais, né? E você que está nos ouvindo e que tem um jovem como liderado, já ficou claro que comando e controle não vai fazer sentido como era na nossa época, Guilherme, que por causa da educação e por causa dos exemplos que as pessoas tinham, manda quem pode, obedece quem tem juízo e boleto para pagar. Então, o cara, hoje, o acesso à informação e essa facilidade de comparar, porque hoje os níveis hierárquicos das organizações diminuíram, né? Antigamente parecia comando militar, né? Você tinha vários níveis para chegar na posição do capitão, vamos dizer assim. Hoje é mais enxuto essa hierarquia. Então, a liderança ela é desenvolvida na prática, ela é desenvolvida dentro de um processo onde você se conecta com as pessoas e, lógico, e existem alguns caminhos que você pode utilizar para esse desenvolvimento, né? No meu livro, né, A Estreia do Líder, que você tem, eu proponho um caminho que passa exatamente por 4 etapas, né? Aprender sobre você, aprender sobre as pessoas, entender os fundamentos e os estilos de liderança, ensinar do ponto de vista de conhecer sobre vulnerabilidade, conhecer sobre segurança psicológica e, por último, é o transformar, que está vinculado a uma clareza de propósito e o uso da inteligência emocional. Existem alguns outros autores, inúmeros, existem outros caminhos, mas eu vejo que esse caminho ele facilita a consciência e a intencionalidade da liderança.
Líder global em biosoluções, a Novonesis promove melhoria na performance animal, por meio de probióticos que fortalecem a saúde intestinal e a produção de forma sustentável. Para suínos, apresentamos o Solpreme, probiótico que pode ser utilizado em fêmeas suínas durante a gestação e lactação e leitões na fase de creche. Compatível com os principais aditivos alimentares utilizados na suinocultura, as 2 cepas selecionadas e específicas de Solpreme protegem a porca como patrimônio, inibem patógenos, melhoram a saúde intestinal e a uniformidade dos leitões. Porque está tudo conectado. Novonesis. Mais do que ciência, entregamos propósito. Bem-vindo à era das biosoluções. Qual que é a tua visão? A visão, vamos pegar aqui, visão suinocultura, visão associação ou entidades Brasil e visão Folador para os próximos 5, 10 anos. Olha, Guilherme, como visão de cadeia de suinocultura, eu vejo uma suinocultura cada vez mais tecnificada, o produtor cada vez mais profissionalizado e com um grande desafio da porteira para dentro, que é a questão da mão de obra. Isso tem sido assim uma coisa que está deixando todo mundo bem preocupado, porque a dificuldade de mão de obra, de você repor as peças que você perde e as peças que tu repõe, infelizmente, tu tem que tentar fazê-las e às vezes tu tem que meio... O que eu falo aqui dentro de casa, aqui para os meus irmãos, para minha esposa que trabalha e cuida dessa parte? Cara, às vezes nós temos que morder e assoprar. E se tu só morder, tu vai ter que ficar sozinho, vai ter que fazer tudo e tu não vai conseguir. Então é tentar equilibrar e botar uma parte, ou botar no custo de produção, essa questão da deficiência da mão de obra, alguns processos que poderiam ser melhores, que tu não deveria ter perdas naquele sentido, naquele segmento, naquele detalhe, mas tu vai ter pela deficiência, pela qualificação da mão de obra. Então, não sei qual é o percentual que nós temos que fazer um cálculo ainda, até falar com a Embrapa, falar com o pessoal, para ver que percentual nós poderíamos colocar no custo de produção que é deficiência de mão de obra. E, infelizmente, nós que somos profissionais da atividade, a gente dói falar isso, tá? Eu não gosto de chegar lá na granja, e nenhum produtor gosta de chegar na sua granja, porque investiu milhões de reais, e ver uma coisa que tinha que estar 100% e está 90% feita pela qualificação. Porque a geração que vem ali é diferente, então eu, tu e o pessoal da nossa idade, nós somos a geração X, a geração X, né? O passado já. Agora a geração Y, a geração Z é outra mentalidade, outra visão, outro conceito, outro sistema de você trabalhar. E como suinocultura, de maneira geral, quanto entidade, eu vejo que o papel das entidades, ele é fundamental. Hoje nós falamos aí uma BCS completando 70 anos, nós olhar por que a BCS nasceu, foi justamente para transformar a suinocultura daquela época do que ela é hoje. Então o pontapé inicial veio pela entidade, depois o setor veio e vamos dizer assim, passou o trator e foi, não, temos que crescer, temos que evoluir, tem que buscar. Corretíssimo, mas começou por uma visão de entidade e de grupo de produtores que tinham, na época, uma visão à frente do negócio. As estaduais também, nós falamos no MaxSurs com mais de 50 anos, uma CCS com mais de 60, uma paranaense também, eu acho que está ali nos seus 30, 40 anos. Falando da Associação de Minas, eu vi agora há poucos dias, semana passada, acho que teve aniversário de 40 anos. Então, quando eu olho os segmentos da produção brasileira, a única atividade agropecuária, de fato, na produção animal, que tem entidades, que tem história, que tem esse meio século de idade, que tem 70 anos, é a suinocultura. E elas continuam, parecia que em algum momento a gente ia sucumbir. Não é mais necessário.
Só que eu digo assim, Guilherme, cada época tem uma necessidade. O Gilberto, que me sucedeu, o Brown, que foi presidente lá nos anos 80, 70, o Werner, o Hélio de Rose, enfim, esse pessoal que me sucedeu, a cada época a demanda deles era uma. Na nossa época que a gente está aqui, essa é a demanda que a gente falou agora há pouco. Então, nós temos que ir nos moldando conforme as necessidades de mercado, com uma visão voltada muito mais por essa questão da porteira para fora, olhando essa questão institucional, governamental, e como entidade, se nós não participar cada vez mais daquilo que é criado para que a gente tenha que seguir, para ter a melhor produção, atendendo os melhores preceitos de biossegurança, de bem-estar animal, de meio ambiente. Eu sou favorável a tudo isso, tá? Porque meio ambiente é a minha propriedade. Eu não quero uma propriedade mal cuidada e tudo jogado e estragando o meio ambiente. Então, acho que as nossas entidades estão muito olhando para isso, olhando aquilo que vem e construindo junto com o órgão público, seja estadual, federal e até municipal, daquelas normativas e daquelas regras que o produtor precisa cumprir, mas elas têm que ser construídas para que ele possa cumprir, que elas tenham viabilidade de cumprimento e que elas não sejam de exclusão. Algum ou outro vai ficar pelo caminho, de repente, sei lá. Mas, enfim, eu acho que eu vejo que as nossas entidades estão muito profissionais e esse é o momento e o futuro é esse. Quem não passar por essa profissionalização, como nós tivemos e estamos fazendo da porteira para dentro, ó, tu não vai ter vida longa. Então, acho que, como entidades, eu vejo hoje muito necessárias naquilo que elas fazem e são necessárias a sua continuidade e essa profissionalização cada vez maior. E só para finalizar nessa parte, Guilherme, como nós temos dificuldade de mão de obra das granjas, nós também, enquanto entidade, a gente sente cada vez mais dificuldade de lideranças que queiram assumir a frente das nossas entidades. Sim. Porque nós viemos num processo de profissionalização, todas elas, que quem está à frente, quem chegou até onde chegou, levou a entidade até onde ela está, a gente também pensa, nós não podemos simplesmente, não, eu vou sair, pegue quem pegar. Não, cara, ela é importante, ela uma situação que possa vir sem o acompanhamento da entidade, ela pode prejudicar a atividade minha da porteira para dentro. Então é importante que a gente, quanto entidade, tenha isso muito claro, muito profissional, para que a gente não prejudique também o trabalho da porteira para dentro.